Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Mais um episódio do nosso PsicologCast. Mais um episódio que realmente vai trazer um conteúdo muito importante, de alta relevância atualmente. E lembrando que o nosso PsicologCast ele existe graças ao apoio da FAPSE, a Faculdade Psicolog, que é daqui de Ribeirão Preto, com cursos de graduação na área de gestão de recursos humanos presencial e à distância, e também muitos cursos de pós-graduação em psicologia. São mais de 31 cursos que você pode fazer presenciais ou online. E também da plataforma de cursos Onde Aprendo. Então, esses são os nossos patrocinadores que permitem mais um episódio aqui do PsicologCast. E o episódio de hoje trata de um assunto altamente relevante, um assunto que é comum há muito tempo, que a gente sempre discute, mas que nos faz sempre retomar as bases. Como educar crianças e adolescentes? Esse é um tema importante, porque é exatamente o que a gente faz quando compra um carro, um equipamento, é ler o manual. E, atualmente, o que a gente faz é buscar na internet informações. E aqui, esse episódio vai ser exatamente para isso. Uma referência para quem está interessado no tema e, principalmente, para psicólogos, estudantes de psicologia e psicólogos que atendem ou querem atender esse público. Esse é um tema que a gente vai discutir, principalmente dentro da abordagem da análise do comportamento, porque seremos hoje três psicólogos analíticos comportamentais. Né, Juliana? Isso aí. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos, então, a mais um episódio do PsicologCast. E hoje a gente tem a honra de receber aqui a Mayra Cantarelli Batistucci, que é psicóloga, mestre em Psicologia Experimental, Análise do Comportamento pela PUC, doutora em Psicologia Experimental pela USP de São Paulo, psicóloga clínica, professora universitária de graduação, de pós-graduação, né? Mayra, seja bem-vindo ao nosso podcast. É uma honra tê-la aqui com a gente. E vamos lá, né? Vamos lá. A participação, né? Acho que foi sucesso, a gente teve a oportunidade de discutir outros assuntos e aqui a gente entra num assunto que é do momento e muito importante. Da vida. Da vida. E a gente te conhece desde que chegou em Ribeirão, né, Mayra? Acho que muito bacana, assim, a tua trajetória toda aqui, acompanhamos o lançamento do primeiro livro, logo aí tem novidades também. E para a gente começar uma conversa, seria interessante, aí, principalmente para quem está na psicologia, pensar o seguinte, depois de ser mãe, ter uma filha, o que muda isso na tua relação com o atendimento de crianças e adolescentes? E se mudou, né? Nossa Senhora, que ótima pergunta. Acho que muda muito. É claro que isso não determina o sucesso de um profissional, mas isso muda a forma como você vê o funcionamento de uma criança e os conceitos básicos de educação. Eu atendo há 26 anos, quase 27, né, full time, e nessa trajetória toda atendo criança, adolescente, adulto, famílias, enfim. E muitas crianças, né? E eu sou mãe há 6 anos, então foram 20 anos sem filhos e 6 anos com uma filha. E eu acho que, de maneira geral, quando você tem um filho, você experimenta, né, as sensações descritas pelos pais no consultório. Experimenta várias delas. E pensa, né, aonde que eu posso acertar, onde que eu estou errando, o que eu posso fazer diferente. Então, acho que a maternidade, ela te permite sentir aquilo que os pais relatam melhor e, portanto, ela te aumenta a chance de reflexão e até de intervenção mais precisa, porque você já havia pensado naquilo em casa, você já havia prestado atenção. Nossa, naquele momento que a minha filha chorou, o que será que aconteceu? Naquele momento eu deixei de conversar? Naquele momento eu estava prestando atenção em outra coisa? Né? Naquele momento ela queria brincar? Então, eu acho que você amplia a visão de como educar um filho e daí, como psicólogo, também você tem mais referência para uma intervenção mais precisa, né? Eu acho que muda muito. Pensando do ponto de vista aí dos pais, que você acabou de introduzir o assunto, qual é que é a idade que um pai e uma mãe pode buscar
ajuda para poder entender um comportamento que ele tem alguma desconfiança que não está adequado, né? Com quantos anos essa criança tem que ter? Existe uma idade mínima? É desde que nasce? Como que a análise do comportamento vê essa questão do atendimento da criança, da orientação dos pais, a partir de que idade? Ótima pergunta, Ju, também, porque isso é sempre uma dúvida. Na verdade, a criança, para que ela seja atendida, a gente precisa que ela tenha, assim, pelo menos, assim, 4 anos, para que ela seja atendida de maneira verbal, como a análise do comportamento se propõe, de lúdica e verbal. Mas também não é uma regra fixa e fechada. Pode ter uma criança com 3 anos, que uma mãe, e até 2, que uma mãe leva para que a gente olhe, para que a gente observe algum comportamento na sala. Olha, Mayra, eu acho meu filho muito distraído. É muito novo para qualquer diagnóstico, uma criança de 2 ou 3 anos. Mas você dá uma olhada para mim? Então, a criança pode ir em qualquer momento para que o psicólogo observe. Só que, para um atendimento formal, verbal, é entre 4 e 5 anos. Agora, independente da criança, os pais podem ir a qualquer momento para ter orientação. Porque muitas vezes, e mesmo que a gente faça um trabalho com a criança, a gente precisa dos pais. Eu atendo os pais muito assim, o tempo todo. Atendo a criança 2, 3 sessões, chamo os pais, ou falo com os pais pelo telefone. Então, não é um trabalho que o psicólogo pode fazer muito sozinho, até porque ele não vai ser tão eficaz. Os pais estarem juntos muda a eficácia do tratamento, assim, fortemente. Aliás, acho que é um ponto importante a gente falar, porque eu sou o sujeito que costuma ter a fala chata, né? Ser o chato da história. Mas eu acho que esse chato realmente trazendo aspectos que são fundamentais. Quando a gente se propõe a ser pai e mãe, a gente tem aí uma tarefa muito grande. Eu acho que, às vezes, pode ser uma situação que a pessoa não planejou exatamente, mas não importa, né? A partir do momento que ele tem um filho, botou um filho no mundo, passa a ter uma responsabilidade muito grande. E isso é uma coisa que a gente percebe que, muitas vezes, eu observo, que acaba sendo um problema muito grande na relação com a criança, no atendimento, na escola, que é a falta do conhecimento dos pais sobre o próprio filho, a falta de participação na vida do filho. Perfeito. Certa vez eu atendi um pai que me falou assim, nossa, eu fiquei pé da vida com meu filho porque ele foi reprovado. Eu falei, mas você não sabia que ele estava indo mal, né? Como que você foi descobrir só no fim da história? É um sinal muito importante de que ele realmente não participava da vida desse filho. Sim. E a gente entende que hoje existe uma questão de dificuldade de concatenar, né, fazer com que os horários de trabalho e horários com a família, né, sejam conciliados. Equilibrados. Como que você vê essa questão do papel dos pais, não só, né, em relação à terapia, mas em relação à educação dos filhos? Ótimo. Eu acho que, Henrique, né, isso não é nem querer ser chato. Na verdade, isso é o fato, né? Nós, quando decidimos ser pais, temos uma missão. É de formar uma pessoa, educar, guiar, orientar. São tantos verbos envolvidos nesse processo. E parte disso, né, os pais precisam, têm o dever, né, de procurar conciliar. O trabalho é fundamental, outras coisas na vida são importantes, né? A própria saúde dos pais, o exercício físico, o lazer do pai, uma viagem. Mas parte dessa vida tem que ficar não só para olhar o filho, mas para conversar mesmo, porque muitas coisas não são sabidas pelos pais, não são observadas, não são conversadas, não são entendidas. Porque às vezes a criança falou, o pai, tá bom, e nem entendeu o que aconteceu. Então, ou não observou, ou não conversou, ou não entendeu. E para isso, resolver essa equação toda, é preciso que esse pai e essa mãe, ele tenha, assim, um pouco do seu tempo, de fato, voltado para a criança. E aqui não é um discurso de psicólogo, de que, ai, meu Deus, tudo é culpa dos pais, ou, lá vem os psicólogos querendo crucificar os pais. Não é isso. A gente só está alertando porque, de fato, a presença, a atenção, o olhar, o brincar, o conversar de um pai e de uma mãe com uma frequência razoável na vida de uma criança muda uma história. Exato. Muda uma história. Ou muda para cá,
né, vai para um caminho ruim, se foi uma atenção de baixa qualidade, ou muda para cá, né? E não é filho perfeito, também eu gostaria só de acrescentar isso. Nem filhos, nem pais perfeitos. Exato. Porque a gente aqui não está falando assim, nossa, pais perfeitos, extremamente atentos, dedicados, que não erram. Todos erramos, né? Todos erramos, somos humanos, é difícil equilibrar os pratos mesmo. Então, não é perfeição. Mas é a gente parar, pensar, falar, o que meu filho precisa? Meu filho precisa de mim mais à noite? Meu filho precisa almoçar comigo? Meu filho precisa de uma conversa sobre aquela história da escola que ele falou meio solto por aí? Meu filho precisa de uma bronca? Então, o que o meu filho precisa? E, para isso, você precisa estar atento. Então, deixando claro que não esperamos pais idealizados, nem filhos idealizados, mas relações saudáveis. E, para isso, é preciso ter um certo tempo, atenção e um compromisso com a formação do seu filho. Muitas vezes, crianças, assim como adolescentes, assim como adultos, dão problema, né? Tem alguma dificuldade. Sim. Pensando na criança, às vezes ela tem essa dificuldade até por não ter o repertório ainda para resolver a situação, resolver a dificuldade. Os pais, você acha que estão terceirizando muito a educação do filho nesse sentido? Se meu filho tem alguma dificuldade, então isso é responsabilidade da terapia. Se meu filho tem uma questão relacionada à educação, que deveria ser, de repente, resolvida dentro de casa, eu acredito que isso seja responsabilidade da escola e assim por diante. Ju, é super importante você colocar isso. Também não quero aqui crucificar os pais, né? Cruzinha, não é isso. Mas acho que tem um tanto disso acontecendo, sim, provavelmente pela vida intensa que todos nós vivemos. Acho que muita coisa decorre daí. Né? Antigamente não era assim? Cada tempo é um tempo, né? Antigamente tinham coisas que hoje não tem, hoje tem coisas que antes não tínhamos. Mas eu acho que hoje os pais vivem com uma necessidade muito grande de satisfazer os próprios desejos, né? Muitas vezes o próprio cuidado pessoal, que é importante, retomamos. Mas nesse processo, como o tempo acaba sendo curto para ser tudo que eu quero ser, trabalhar e ainda criar um filho, muitos pais acabam, eu acho que terceirizando um pouco mais do que é devido. Terceirizando para quem? Né? Ou para os funcionários, ou para as escolas, ou para o terapeuta, ou, às vezes, não assumindo as responsabilidades, às vezes terceirizando verbalmente, né? Assim, a culpa é do outro, meu filho tem esse problema porque a culpa é do outro, é do amiguinho da escola, né? Não foi o meu filho que agiu de um jeito ruim, foi o amigo, aquela professora não entende nada. Então, eu acho que tem uma terceirização tanto da entrega do teu filho para que alguém cuide, mais do que às vezes é devido e necessário, mas também uma terceirização na linha da culpabilização de alguém por algo que seu filho sofra. Acho que isso precisa ser revisto e, para isso, também é preciso parar e prestar atenção, né? Eu acho importante a gente também sempre colocar que... a gente está falando de pais, pai e mãe, mas é muito importante pensar que, sim, há uma responsabilidade imediata de quem o concebeu, mas também há uma responsabilidade, é possível ter uma criança que cresce saudável, criada por outra pessoa que seria o cuidador. O cuidador nem sempre é diretamente o pai e a mãe, por diversos motivos. Claro. Muitas vezes pode ser o avô, a avó, outra pessoa que assume a responsabilidade, assim como nos casos de adoção. Perfeito. E que pode estabelecer o mesmo tipo de vínculo afetivo que se estabelece com pai e mãe, porque acho que tem muito tabu nesse sentido. A mãe, né, acabou de nascer o filho, virou mãe, tem a obrigação de sentir, de fazer coisas. Também se tornar uma Mulher Maravilha, né? Isso é aprendido, né? Ser mãe, ser pai é aprendido, assim como a relação também é aprendida. E dentro desse contexto atual em que a gente percebe, né, esses modelos novos de família, com diversas configurações, né, muitas vezes filhos de diferentes casamentos juntos, às vezes criados por outras pessoas que não são diretamente pai e mãe, a gente percebe que torna-se um ambiente muito mais desafiador. Como você vê essa questão dos cuidadores, né, quando não são diretamente pai e mãe, e esses ambientes múltiplos, né? Nossa, ótimo. Tudo ótimo, assim, estou adorando. É assim,
eu acho que você está trazendo um outro tema. Além dos ambientes múltiplos, vamos falar da coisa anterior dos cuidadores, tá? Porque quando a gente usa aqui o termo pai e mãe, é porque é muito tradicional, em geral é assim que a gente aprendeu uma vida toda e tal. Mas, muitas vezes, o filho tem bons pais, até biológicos, mas também tem outros bons cuidadores. E se que seja uma ótima funcionária, uma pessoa histórica na família, que seja uma tia, que seja avó, né? Eu acho que se existem os pais, mas existe essa rede de apoio de qualidade, esse equilíbrio pode funcionar muito bem. Então, não precisa ser a mãe ali 24 horas por dia, né? Eu sou uma pessoa que, por exemplo, trabalho fora e tenho um grande braço direito que me ajuda com a minha filha, que é uma pessoa por quem ela desenvolveu também um vínculo afetivo. Então, e tantas histórias assim, né? E nos tempos que eu estou presente, faço o meu papel dentro do que a minha filha precisa. Aí cabe o pai observar isso bem. Qual é a necessidade, né? Porque essa eu acho que é a sacada. Não precisa estar o tempo todo. O tempo que você tiver, presta atenção. O que minha filha precisa e quer, né? Então, eu acho que assim, quando existem os pais, mas existem bons cuidadores como rede de apoio. Acho que a gente entender esses cuidadores que podem ensinar tantas outras coisas maravilhosas. Então, também amplia a visão do teu filho. Então, a gente não está aqui dizendo que assim, é porque é pai e mãe, tem que ser só pai e mãe que vai criar e educar. Né? Então, acho que essa é uma parte da tua pergunta. A outra parte são dos novos formatos de família, ambientes múltiplos, né? Pais separados que têm filhos e vão conviver, o filho da mãe com a filha da outra mulher do pai. Esse é um formato, né? Outros formatos de família, 2 pais. Então, assim, tem muitas possibilidades. Gente, eu acho que não há regras, mas há a soberania do amor. Né? Eu acho que quando a criança se sente amada, cuidada, isso ganha de muita coisa, ganha de muita regra, assim. Ai, mas são 2 homens criando uma criança? Ou, nossa, os pais, ela tem 2 filhos, ele tem 3 filhas com a outra mulher, que confusão. Não exatamente. Se tudo for conversado, se essa relação for construída com cuidado, com clareza e com amor, eu acho que as regras sociais, elas não são soberanas. Né? Então, eu acho que uma boa conversa, principalmente de pais separados, que têm outras relações, nossa, eu tenho muitas famílias assim, e que conduzem os filhos muito bem. Tanto os novos parceiros respeitam os pais, né, do antigo casamento, recebem. Não precisa fazer 1000 festas junto, mas é trocar ideias sobre como educar, o que está observando na criança. Então, a grande, boa e velha comunicação, e eu acho que o amor como papel central da criança, sentir de fato cuidada, amada e não confusa. Isso eu acho que é um ponto, a confusão. Eu, em vindo para cá, respondi o áudio de uma mãe que está vivendo um processo desse tipo de separação, e ela falou, meu filho está sofrendo muito. E eu falei, olha, eu não sei se de fato o seu filho está sofrendo muito pela separação ou se ele está sofrendo pela confusão, falta de clareza. Porque hora está junto, hora não está, hora o filho tem uma informação, acho que vão separar, hora acho que não. Então, essa clareza, a criança é criança, mas ela entende. Então, é importante que os pais saibam mostrar isso para os filhos. Não tenham medo de falar. Né? Porque é muito melhor para a criança que seja dito do que fique assim, subliminar, confuso. Ai, minha mãe está esquisita. Ai, eu vi meu pai no telefone. Né? Ou meus pais brigaram. O que será que está acontecendo? A confusão, a dúvida gera muita ansiedade na criança. Bom. Mudando um pouquinho de assunto, Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre o papel da tecnologia. Ai, que medo. Na educação dessas crianças, né? São crianças que já nasceram, crianças e adolescentes que já nasceram com computador, com celular na mão, né? Todos esses dispositivos à disposição, conectado nisso, algumas vezes sem supervisão, né? Como é que você está vendo o impacto disso no consultório, no atendimento dessas crianças? Atendimentos, né?
Olha, Ju, é muito bem colocado, porque a era digital está aí, né? Tem tantos pontos favoráveis, como a gente nem precisa discutir isso, né? Todas as vantagens da tecnologia, mas há um impacto emocional muito importante, de várias ordens, tá? Eu acho que, assim, um dos impactos, a dificuldade dos pais em dizer não para as crianças nas telas, na quantidade de tela. Não é proibir, não vai existir tela. Isso é impossível, né, gente? Assim, não sei se vocês acham isso possível, um zero completo de telas. Acho que é muito difícil. Mas os pais, muitas vezes, acabam sendo permissivos demais. E a criança, que eu acho que vive muito a tela, ela, de fato, aumenta muito. Eu acho que a irritabilidade é um dado número 1, tá? 2, a influência da tela sobre o comportamento da criança, assim, o que ela viu mesmo, o conteúdo. O que a Maria Clara e o não sei quem fizeram lá no YouTube, o Franjinha e não sei quem, a criança acaba querendo reproduzir. E nem sempre aquilo é bom que ela reproduza. Então, o problema é quando a tela é excessiva, de fato, que eu acho que gera, né, uma alteração neuroquímica, uma irritabilidade, uma impaciência, uma inquietude, que às vezes os pais querem até que isso vire diagnóstico, que às vezes não é diagnóstico, é só produto de um excesso de telas. Acho que o ponto 2 é a reprodução de comportamentos vistos e comportamentos que não são bons. E aí os pais falam, mas não sei de onde que vem isso, não sei onde que esse menino aprendeu isso. E muitas vezes está vindo dos vídeos não monitorados, né? Aquele vídeo do YouTube ou de qualquer outro lugar, né, se torna a referência da criança. Então, esse é um dos grandes problemas. Influencers, né? Os influencers, isso existe, é inegável. Eu acho difícil o mundo voltar para trás, né? Nós não vamos voltar para a era das carroças, né? Mas eu acho que se não houver um equilíbrio, e o psicólogo entra muito aí, né, para ajudar as famílias, os pais, as crianças a entenderem os perigos e como os pais devem conduzir isso, né? Não é uma permissividade plena, não precisa ser uma restrição total e absoluta, mas tem que ser um monitoramento, um olhar atento, né, um tempo, né? Então tem que saber usar a tela. Tem que saber. Ela existe, ela é favorável, mas se ela não for usada com sabedoria, ela fica desfavorável e perigosa. E eu acho que uma grande questão sempre, quando a gente fala até a questão de jogos e tudo isso, é uma questão muito da velocidade do acesso, da facilidade de acesso. Exato. Porque eu acho que a questão da influência sempre existiu, como, por exemplo, há tempos atrás aí, tinha a sandalinha da Xuxa, não sei quem, do Tchan, e muitas coisas Sim. que a criança tinha acesso, que nem sempre eram adequadas para a idade dela, mas todo mundo demorava um pouco mais para ter acesso final ao conteúdo. Os pais, quando estavam perto, podiam ter a oportunidade de observar e conseguir ali interagir, né? Eu acho que quando há a facilidade de acesso muito grande, tá todo mundo, pai, mãe, avó, criança, todo mundo no celular, ninguém está junto. Sim. E às vezes o que eu sempre digo é a pessoa fica muito pressionada também, o que eu faço, o que é certo. Eu acho que é importante simplesmente estar presente. Às vezes, só o fato de estar atento ali já é suficiente, já é, né, qualidade de atenção e criar ambiente, que para a gente, na análise de comportamento, sempre, né, um ambiente reforçador importante. Agora, quando a gente está pensando, né, em questões muito atuais, como sexualidade, identidade de gênero, são desafios muito grandes que você tem visto no seu dia a dia. Como é que tem sido esse tema para você? Tenho visto. Assim, acho que são, além das famílias diversas e modelos múltiplos, acho que isso é uma outra questão. Casos do tipo, assim, mais adolescentes, né? Aí já não são tão... A gente não vê isso em crianças, adolescentes, quase adultos, em que, assim, eu não aceito quem eu sou. Será que se eu for uma mulher, eu vou me sentir mais feliz? Né? Se eu nasci do sexo masculino, mas eu não me sinto encontrada. E eu fico me questionando, muitas vezes, se isso de fato é uma questão daquela pessoa, tá? Ou se isso também é uma questão que, por aparecer demais no mundo da internet, a pessoa passa a pensar em algo e construir algo com ela mesma que ela talvez não se sentiria. Entendeu isso que eu falei? Sim.
Não quer dizer que não seja autêntico, mas é uma construção. Exato. Só que a gente tem que entender o que é dela e o que é do outro. Que talvez o momento atual favoreça se pensar sobre outros temas. Exato. E tudo bem, que ótimo, vamos pensar. A gente está aqui para entender o que for genuíno e que tiver sentido para a pessoa. Mas a minha preocupação é porque se apropriar de muitas coisas também que é do mundo, né? Às vezes você deixa de entender quem é você. Então, eu acho que isso, eu estou me referindo a essa coisa de identidade de gênero, tá? Que tem aparecido sim. Qual foi outro ponto que você colocou? Questão de sexualidade mesmo, porque pelo acesso à informação, crianças cada vez mais novas estão tendo contato com determinadas informações que elas não sabem ainda processar, né? Mas sente. Exato. Eu acho que aí também cai nessa apropriação de modelos que às vezes não são os melhores. Né, uma criança passa e vê um casal, uma criança pequena, né? Vê lá um casal super beijando, tendo uma cena de intimidade sexual sem querer, tá? Aquilo fica, né? E ela é muito pequena ainda para entender toda aquela informação. Porque hoje o acesso é muito fácil, é difícil você ter esse controle, né? Então, acho que caímos mais uma vez na questão da atenção dos pais. Atenção para o que, pelo menos assim, dá uma olhada melhor para o que teu filho está vendo. Ou se viu algo que não era adequado, você vai ter que conversar sobre, não fuja. Exato. Eu acho que o problema é a fuga. Exato, mas importante é ter a oportunidade de conversar sobre. Você viu isso, não negar que viu. Exato. Ela vai ver sozinha e vamos conversar então. O que é isso? É bom ser... E não precisa reprimir, né? Não pode ver isso, né? Não é reforçar certas coisas, mas reprimir demais também, né? Nós, como analistas do comportamento, a gente sabe dos perigos disso. Porque reprimir demais gera também uma confusão, uma insegurança, uma ansiedade. Então, o conversar sobre, entender o que a criança viu, validar. Isso também é uma palavra, assim, é antiga, mas é atual, porque eu acho que na psicologia ela sempre existiu, mas nos comportamentos eu acho que as pessoas passaram a entender isso mais recentemente. E os psicólogos, a gente tem um pouco essa missão de levar isso para os pais também. Ensinar, dar modelos para os pais de como validar o que o seu filho sente. Não é concordar com tudo, não é permitir tudo, mas é dar importância para o que ele sente, validar. E daí depois orientar para o que você tiver que orientar. Se tiver que ser mais duro, vai ter que ser mais duro. Mas essa validação, e muitas vezes os pais não sabem fazê-la. Por isso que eu estou falando que é muito um papel do psicólogo, e o psicólogo precisa ter ferramentas para fazer essa validação. Psicoeducação dos pais e da criança. Exatamente. Ô Mayra, e a questão da patologização do comportamento infantil, né? Porque eu acho que o acesso à internet, que a gente estava falando aí que as crianças, os adolescentes têm acesso, os pais também têm, né? Sim. E quando eles vão procurar, às vezes na clínica, já chegam com uma patologia, um diagnóstico fechado de comportamentos que ele vê ali a criança, o adolescente fazendo. Como que a análise do comportamento, né, entende e quando que essa criança, a gente pode dizer que ela está apresentando algum tipo de transtorno? Ai, gente, vocês estão tão bons para fazer perguntas, vocês estão tocando em todos os temas, né, que são relevantes na clínica atual. Ju, isso é uma outra questão que tem aparecido muito, assim, os pais, por ansiedade, muitas vezes, né, o que está acontecendo com o meu filho, tem alguma coisa errada, ele já chega com o suposto diagnóstico, né, o clássico TDAH, né, ou meu filho é esquisito, será que ele é autista? E a criança é naniquinha. Transtorno opositor desafiador. TOD, transtorno desafiador, opositor desafiador, né? Ai, meu filho é bipolar, porque cada hora ele tem humor. Isso o ou borderline. Ou borderline. Eu falei, eu vou fazer um vídeo de borderline para esclarecer melhor isso. Exato. Então, como tem muitos diagnósticos assim mais aparentes para os pais, e os pais não têm, obviamente, quem não é da área, né, a informação técnica, ele já vê um comportamento, ele já acha. Pronto, já tem esse problema. E aí, especialmente, se ele não sabe lidar ou se ele tem culpa,
aí que a tendência do pai e da mãe é aumentar a avaliação diagnóstica mesmo. Então, isso tem acontecido, sim, com mais frequência. E, por um lado, assim, isso é bem difícil, porque você não pode... Primeiro, que para um diagnóstico ser feito, como a gente, como analista do comportamento, sabe disso, meu Deus, é muito sério, né? Porque o diagnóstico, ele envolve uma análise histórica da vida daquela família, daquela criança. Ele envolve frequência, intensidade, duração, prejuízos. A gente tem que saber dos prejuízos reais. Então, um diagnóstico é algo que tem que ser... Ele é construído com muita história. Então, não é simples assim. Olhou um comportamento, já fechei diagnóstico. A gente, para fechar um diagnóstico em conjunto com o profissional, o médico, isso leva um tempo e é muito sério, porque aquilo vai ficar na história daquela pessoa. E aquilo muda os rumos também. E não é exatamente que isso é negativo. Que se a criança tem um diagnóstico, que ótimo. Vamos fechar, porque isso vai mudar o tratamento. Só que se ela não tem e ela fica taxada com um diagnóstico errado... Então, são os perigos, né? Então, por isso que a gente faz diagnóstico junto ao médico com muito critério. Porque o diagnóstico, ele encaminha para o tratamento correto. Então, ninguém precisa se apavorar se tem um diagnóstico. Porque a gente entende, tá bom, ele tem um autismo? Ok, tem tantas formas de estimular e lidar com isso, vamos enfrentar. Né? Mas ele não tem um autismo, ele só é mais quieto. Né? Ele só gosta de brincar mais sozinho. Não é um autismo. Então, não precisa. Aí o caminho é outro. Então, cuidado, pais, né, com diagnósticos feitos assim, de maneira errada, aleatória e simplesmente por culpa ou por ansiedade. Conversei com o professor Celso no outro episódio em que falava exatamente disso, né? Em que mudou-se o critério de diagnóstico para muita coisa, e até na questão do autismo, quando você superestimula uma criança desde muito pequena, que os pais usam, né, o iPad ou um tablet para poder se livrar de dar atenção. Então, bota lá a criança se divertindo com aquilo que é um super estímulo, muita luz, muita cor, muito som, ela fica o tempo todo conectada ali e, obviamente, não desenvolve o repertório de interação social. Claro. E aí, imediatamente, eu olho e falo, nossa, é autista, né? Exato. E isso é um cuidado que realmente, como você falou, a gente taxa e a pessoa muda o rumo da vida dela, as interações dela, quando a gente deveria mais observar contextos e comportamentos. Né? Contextos, né? Só pegando o gancho do autismo com a tecnologia, né? Autismo não é a minha especialidade, mas, enfim, eu acho que está aparecendo muito essa fala, porque por conta da tecnologia muito presente, então a criança muitas vezes prefere ficar no iPad sozinha. Prefere isso do que brincar, até brincar na rua muitas vezes. E essa preferência fala, nossa, meu filho está tão esquisito, nossa, ele só quer ficar sozinho. Mas é porque talvez esteja faltando a criação de um contexto divertido para brincar, né? Eu vejo no meu caso como mãe, assim, né? Quando eu estou presente, o que eu puder fazer para que a Alice queira brincar e não ver nada no celular, eu faço. Seja jogo, desenho, pintura, massinha, piscina, de verdade. Mas isso demanda um esforço e uma abdicação dos pais de algo seu, né, porque se você criar um contexto favorável, gente, a criança vai preferir brincar. Uhum. A tendência é essa, né? A tendência é essa. Agora, se você também fala assim, vamos brincar, vamos jogar, desanimado, nem mostra o jogo, você só faz isso por fazer, a criança vai preferir a tela, né? E aí ela é autista, não, né? Ela não é, muitas vezes. Ô Mayra, como analista do comportamento, acho que a gente não pode deixar de citar duas coisas, dois termos importantíssimos. Reforço e punição. Pois bem. Esses dias eu vi uma publicação no Instagram de uma pessoa falando a favor de colocar uma criança, um adolescente de castigo, né? E aí... todos os questionamentos abaixo, pessoas apoiando, poucas pessoas indo contra isso, né? E aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre
como o reforço positivo ele é usado dentro do contexto terapêutico para o manejo desses comportamentos difíceis, desses comportamentos inadequados das crianças. Perfeito. Então, primeiro, rapidamente, vamos entender reforço e punição, né? Que são termos assim, as palavras são áridas, mas os conceitos são maravilhosos e cotidianos. Reforço é aquela consequência dada por alguém, pelo pai, pela mãe, pelo terapeuta, para construir, aumentar um comportamento, né? E a punição é aquela consequência dada para suprimir um comportamento, né? Uma bronca, um grito, um castigo, né? Aí tem muitos exemplos. Tirar o iPad, tirar, né, essas retiradas de algo que é importante para a criança. Eu acho que, e na clínica, como os terapeutas, em geral, não fazem papel de punidores, né, isso não é a nossa missão. A nossa missão é um acolhimento e a construção de novos repertórios. Então, na clínica, a gente usa muito do reforço de muitas formas. Por exemplo, a criança gosta de um super-herói, né? Ela gosta do Superman, do Homem-Aranha. Aí você tem lá um objeto do Homem-Aranha, você faz um desenho do Homem-Aranha e naquele momento você discute com ela, o que o Homem-Aranha faria nessa hora? Nossa, você também consegue fazer, né? O que você acha que você pode fazer? Então, você dá a ideia para a criança, para que parta dela. Eu acho que eu podia falar diferente com o meu colega da escola. O Homem-Aranha, você acha que ele faria desse jeito? Tá vendo? Eu acho que você pode também. Então, não é uma coisa artificial. É você, por exemplo, descobrir algo que a criança gosta, né? Mostrar para ela que ela também é capaz, incentivá-la, e ela vai ter a ideia muitas vezes. E o terapeuta vai construindo via esse tipo de reforçamento. Eu estou falando de uma criança pequena, né? Se for uma criança mais adolescente, maiorzinha, assim, você descobriu que ela se interessa, né? Quem ela admira. Não precisa ser um personagem exatamente, né? E usar o reforçamento via parear, né? Pareamento, que a gente fala, com coisas ou pessoas que ela gosta, que ela admira, para ela entender que ela também pode desenvolver. Esse é um caminho. Outro caminho. A criança apresentou ali um ótimo comportamento com você, né? Na sala terapêutica. Nossa, é importante você mostrar para ela como aquilo foi bom, né? Ou como aquilo te fez bem. Fala, que delícia que agora você me deu esse abraço. Por exemplo, uma criança que tenha dificuldade de expressão afetiva. Ela vem, ela te dá um abraço. Que delícia que você me deu esse abraço. Isso é um reforçamento, né? De uma expressão afetiva que ela tem dificuldade. Dando ideias para a criança. Pedindo para a criança te contar o que aconteceu. E aí você fala, nossa, você fez isso? Então, é reconhecer o que a criança faz. Isso também é uma forma de reforçar um comportamento. Então, tem pareamento, reconhecimento, sugerir ideias e daí ir observando se ela faz aquilo. Aí você tem que ir descobrindo em cada caso, né, o que é importante para aquela pessoa, porque a análise do comportamento preza por essa individualidade, né? É caso único mesmo. Cada caso é um caso. O que é reforçador? O que é prazeroso? O que tem sentido para aquela pessoa? Para que, a partir daí, você crie situações na clínica em que a criança vá aumentando aquele comportamento. Por exemplo, uma criança muito agitada, que chega no meu consultório. Eu não vou gritar com a criança, eu não vou dar uma bronca na criança. Eu tenho um menino que ele chegava, ele abria todas as gavetas, ele já jogava as almofadas no chão. Eu não vou usar da punição. Em geral, não se usa numa clínica, né? Mas o que eu fui fazendo com ele, né? Uma pequena modelagem. Vixe, você abriu todas as gavetas da tia, meu Deus do céu. Que confusão. Vamos agora, vamos junto fechar. Vem comigo. Vamos fechar uma gaveta.
As almofadas da tia Mayra no chão. Meu Deus, já pensou? Vai sujar demais. Vamos pegar as almofadas com a tia? Né? E agora vamos escolher algo para brincar. Eu estou reforçando já um comportamento ao fazer isso. Né? O de ter mais organização. Eu falo, ó, vamos ficar calma, não precisa desenhar com pressa. Então, tem muitas ferramentas, né? E que a gente pode, como terapeuta, construir repertórios. E aí, sei lá, um mês depois, a mãe fala para mim, nossa, Mayra, o Pedrinho tá tão mais calmo. Então, parte dessa calma foi construída dessa maneira, por exemplo, né? E também a importância de construir esse repertório, né, do reforço diferencial. Sim. Dentro da orientação dos pais. Exato. Né? Porque não adianta a gente fazer isso apenas no ambiente terapêutico. Os pais precisam ser instruídos para reforçar os comportamentos adequados dessa criança, desse adolescente em casa. Exato. O trabalho é em conjunto, né, gente? Não existe um trabalho terapêutico sozinho com eficácia, como eu falei no início, ou com tanta eficácia. Talvez vai demorar muito mais. Porque se eu fiz isso numa sessão, e aí o mesmo Pedrinho faz isso todo dia da casa dele, e não é construído da mesma maneira, eu vou precisar de muitas sessões para que eu alcance esse comportamento. Agora, se eu oriento os pais, falo, olha, pai e mãe, vamos tentar agir dessa maneira quando ele estiver mais agitado? Pai e mãe, ou quando ele for mais tranquilo, é o reforço diferencial. Você elogia, você presta atenção, fala que delícia que agora você foi mais calmo, né? E de uma maneira genuína. O reforço, ele vai funcionar melhor, que essa palavra reforço parece que é a antiga coisa de dar uma bala. Não é isso, né? O reforço, ele é uma coisa genuína. É, de fato, quando você sente que a criança fez algo que tem sentido, que foi bom, você fala, nossa, que bom mesmo que você fez isso. Se a criança sente que é genuíno, aumenta também a evolução. Muito bom. A gente, para variar, está tendo aquele papo muito gostoso, reforçador. Uma delícia. Mas a gente vai ter que agora programar um próximo. Porque realmente a gente já vai avançar muito, porque não tem como, né? O assunto sempre puxa uma novidade, uma outra curiosidade, a gente tem que conversar mais. Prazer imenso tê-la aqui junto com a gente. Prazer, mais um episódio do Psicologicast. Muito obrigada mesmo. Obrigado, muito obrigado mesmo. E para vocês que estão assistindo, sigam nossas redes, né? Tanto no Instagram, você pode ter acesso a alguns cortes, você vai ter também episódios completos e cortes no YouTube e no Spotify. Então, cliquem, marquem lá o sininho para receber notificações de novidades e continuem acompanhando o nosso Psicologicast.